Olá, tudo bem? Este é o nosso quarto tutorial sobre dicas de Power BI. Hoje nós vamos falar sobre como descobrir o que tem melhor desempenho, adicionar colunas ou utilizar funções iterantes. Então vamos lá. Nós temos aqui um arquivo Excel para poder explicar rapidamente o que vem a ser uma função iterante. O que uma função iterante faz? Ela vai fazer a análise linha a linha de nossa tabela e vai nos devolver um resultado. Então, por exemplo, o uso da função SUMEX do DAX. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai primeiro obter a tabela, que é o nosso primeiro parâmetro, nós vamos informar a tabela, e ele vai multiplicar o valor do preço unitário pela quantidade vendida e vai obter o valor total da venda do produto A, depois do B, do C e do D, e depois a função DAX, SUMEX, vai nos devolver o valor total. Então, é como se ele fizesse o seguinte: é como se ele fizesse a célula B3, que é o valor de 3,20, vezes a célula C3, que vai retornar 4.800, e eu posso fazer essa cópia aqui para ele me dar o valor total de cada um dos produtos. É isso que a função SUMEX do DAX, a função interativa, ela faz. E por fim, o que ela vai fazer é nos devolver um resultado final, uma soma, que no caso desta planilha é 13.050. O SUMEX nos devolveria este valor, 13.050, mas fazendo este cálculo aqui para a gente, sem a necessidade de criar esta coluna como nós fizemos aqui. Então vamos para o nosso Power BI. No nosso Power BI, nós temos um exemplo análogo a este. Nós temos uma coluna quantidade, uma coluna preço unitário e uma coluna valor, que é simplesmente a multiplicação deste, da coluna quantidade, por este, pela coluna preço unitário. Portanto, nós não precisaríamos aqui da coluna preço unitário. Neste momento, como vocês podem ver aqui, este arquivo está com 151 kilobytes. Vamos criar uma medida que vai nos devolver a soma do valor das vendas. Vou clicar com o botão direito sobre a tabela. Vou chamar esta medida de valor total vendas. Que é um retorno da função DAX sum em cima da coluna valor. Vamos colocar aqui um cartão. E neste cartão nós vamos colocar essa medida. Deu 2,64 milhões. Agora vamos abrir o nosso Power Query e vamos excluir a coluna preço unitário, pois ela não vai ser necessária. Vou clicar sobre remover, fechar e aplicar. E vamos salvar. Arquivo salvo. Vejam que ele ficou apenas com 75 kilobytes. Vamos colocar essa informação no nosso Excel para podermos fazer a comparação. Então, com o uso de uma coluna adicional, que é o que nós temos agora, nós temos um arquivo com tamanho de 75 kilobytes apenas. E qual que é o desempenho desta medida? Para calcular o desempenho, eu vou adicionar uma página e vou fechar o Power BI. E agora vamos utilizar o próprio Power BI para vermos qual que é o desempenho da nossa medida. Eu estou aqui no menu Exibição e vou clicar aqui sobre Performance Analyzer. Vou pedir para iniciar a gravação e agora vou clicar sobre página 1 e ele vai ler qual que é a performance da medida SUM. Aqui está ele lendo o cartão e ele me deu um retorno de 2.455 microsegundos. Vamos anotar isso em nossa planilha, 2.455, que foi o tempo que ele demorou para a execução. Agora vamos ver qual que é o desempenho utilizando a função SUMEX, que é uma função iterante. Eu vou desfazer a remoção da coluna,
aqui no Power Query. E agora eu vou fazer o seguinte, a coluna valor vai ser a coluna que eu vou fazer a remoção. Antes eu excluí a coluna preço unitário, agora eu vou excluir a coluna valor. Pois a coluna valor, nós vamos obter o resultado dela com o uso do SUMEX. Vamos clicar em fechar e aplicar. E agora vamos ajustar a nossa medida de soma, pois agora ela está com um erro. Não vamos mais utilizar o sum, vamos utilizar o SUMEX. O primeiro argumento que ela pede é a tabela. E agora nós vamos fazer a expressão. O que nós vamos multiplicar? Nós vamos multiplicar da Fato Vendas o preço unitário pela quantidade. Temos novamente a medida criada e vamos colocá-la dentro de um cartão. O resultado é exatamente o mesmo. Vamos para a nossa página 2 e vamos reiniciar o Power BI. Reiniciamos o Power BI e a primeira diferença que nós podemos ver é aqui no tamanho do arquivo. Vejam que ele ficou ligeiramente menor. Vamos anotar isso aqui na nossa planilha. Com o uso de função iterante, nós reduzimos o tamanho do arquivo para 70 kilobytes, ou seja, reduzimos em 5 kilobytes o tamanho do arquivo. Vamos ver agora o desempenho da função. Vamos retornar ao nosso Power BI, menu Exibição e vamos abrir o Performance Analyzer. Vou clicar agora na página 1, ele está lendo o cartão e ficou um pouquinho menor. Ele está mostrando um resultado de 2.414 microsegundos. Então vejam que nós ganhamos tanto em tamanho do arquivo, como também ganhamos no tempo de execução da medida. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer a comparação de desempenho, se é criar uma coluna ou usar uma função iterante. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy, o link está abaixo. Muito obrigado e até a próxima!